Calvinismo ou arminianismo? O que reflete mais? Qual é a verdade? Graça e paz, tudo bem? Eu sou o Daniel, sou um teólogo pastoral, capelão. E hoje eu quero trazer uma reflexão em cima da palavra de Deus. Jesus vai dizer, não chameis ninguém de mestre, porque só um é o vosso mestre. Também a Bíblia toda, o tempo inteiro do Antigo Testamento e do Novo Testamento fala do perigo da idolatria. E o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses que a gente deve observar tudo com atenção, mas reter apenas aquilo que edifica. E nós, seja evangélicos em geral, né, batistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas, pessoas, né, que são protestantes históricos, também evangélicos em geral, a gente costuma criticar, né, chamar de sectário quando, por exemplo, uma denominação cristã elege um profeta, uma profetisa como canônico, né? Para colocar lá o que esse profeta, o que essa profetisa escreveu como uma interpretação válida das escrituras, a hermenêutica e os acréscimos como algo válido, e a gente considera isso uma heresia, um sectarismo. No entanto, nós evangélicos, em geral, acostumamos a canonizar também Lutero. Canonizar o quê? Tornar como referência de hermenêutica Lutero, Calvino, Armínio, Wesley, Spurgeon e assim por diante. Tantos pessoas, irmãos que foram irmãos e irmãs que foram importantes para a teologia, que estudaram muitas Sagradas Escrituras, produziram grandemente e trouxeram grandes contribuições. No entanto, eles não podem ser considerados canônicos, eles não podem ser considerados mestres. Jesus diz, não tomeis ninguém por mestre. Um só é o vosso mestre. Jesus é o único mestre. A hermenêutica de Jesus é a hermenêutica correta. Não que a gente vá desconsiderar todos esses irmãos e irmãs, esses servos de Deus que produziram conhecimento teológico. A gente vai fazer o que o apóstolo Paulo disse. Observe tudo com atenção, retém o que edifica. Vamos estudar, vamos conhecer, mas mais do que nunca é o Espírito Santo que foi dado. Também Jesus prometeu que nós não precisaríamos ser ensinados, porque o Espírito Santo nos ensinaria. Em que sentido? Quer dizer que a gente não deve estudar teologia? Não, no sentido que a gente deve sempre manter o discernimento crítico. Eu acho extremamente ético o que o apóstolo Paulo fez na carta aos Coríntios, quando ele tem um trecho lá da carta que ele diz assim, eu acho que é 1 Coríntios 6, agora digo eu, tal, e daí ele dá as orientações pastorais do pastor Paulo. Agora digo eu, depois, agora diz o Senhor, no sentido que agora não é mais orientação pastoral, agora não é mais entendimento, opinião do pastor Paulo, mas agora é fundamentação das Escrituras. Agora digo eu, agora diz o Senhor. Agora digo eu, agora diz o Senhor. Quando a gente pode canonizar, é tu considerar a opinião de alguém a voz de Deus. E isso é um erro. Né? A gente critica os nossos irmãos cristãos católicos que canonizam a palavra do presidente deles, que é chamado de Papa por eles, né? O presidente deles é chamado de Papa. E eles canonizam, a gente critica. A gente critica os irmãos adventistas porque canonizam muitas vezes. Quando eu falo canonizam é no sentido figurado, não é que está canonizado, né, oficialmente, mas no sentido de prático, é como se eles tivessem canonizado os escritos de Ellen White, que com certeza foi uma serva de Deus, que com certeza contribuiu muito, mas
E a gente critica e chama de sectário. Aqueles que canonizam a palavra do Papa, aqueles que canonizam a palavra da profetisa, e nós muitas vezes estamos canonizando Lutero, estamos canonizando Calvino, estamos canonizando Armínio. Quem é Lutero? Quem é Calvino? Quem é Armínio? Quem é Wesley? Quem é Spurgeon? Quem é Ellen White? Quem é qualquer um dos papas, né? Quem é? Não é ninguém. Jesus é o único digno de ser mestre. Então, quando esses nossos irmãos do passado ou de hoje trazem uma contribuição, a gente deve acolher essa contribuição, mas com discernimento, sabendo ter discernimento de quando é Deus falando e quando é a experiência particular de cada um. Então, Armínio ou Calvino? Nenhum dos dois. O único digno de abrir o selo da hermenêutica, o único mestre é Jesus Cristo, e ele enviou do seu Espírito Santo para nos dirigir. Então que a gente possa se valer quando a gente estiver estudando, quando a gente estiver lendo, quando a gente estiver lendo tanto as escrituras quanto os escritos desses teólogos e profetas, que a gente possa solicitar ao Espírito Santo que nos dê discernimento para que a gente não canonize aquilo que não é canônico, que a gente não tome por mestre aquele que foi só um irmão na fé, uma irmã na fé, que contribuiu com a sua experiência, né? Que a gente possa ter esse discernimento que teve o apóstolo Paulo, de dizer, aqui diz o homem, aqui diz o Senhor, e colocar a palavra do Senhor sempre, sempre, sempre acima da opinião humana. Eu sou o Danielson, obrigado por me ouvir até aqui. Comente o que tu acha sobre isso.